Fala, meu chegado, bom ou não? No vídeo passado nós mostramos em detalhes esse Jeep Renegade Longitude modelo 2023, equipado com motor 1.3 turbo. E agora chegou a hora da gente dar uma volta nesse carro para descobrir se de fato ele melhorou, se teve alguma coisa que piorou. Então bora colocar a câmera na cabeça e fica comigo até o final que eu ainda vou te dar a minha opinião sobre ele. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Bom, meu chegado, vamos começar o teste de uso aqui do Jeep Renegade Longitude modelo 2023 com motor 1.3 turbo. Vamos começar resetando o consumo dele. Deixa eu ver aqui para a gente poder ver qual vai ser o consumo no final do nosso trecho. Tem muita gente por aí falando que esse carro não é econômico assim. Vamos descobrir, claro, dentro do que a gente roda, mas vamos ver como é que ele se comporta. Vamos começar aqui, meu chegado, subindo o nosso tradicional morro. Vamos ver como é que ele se comporta. Lembrando, já tem o comparativo, nós já fizemos do motor 1.8, então dá pra ver se de fato ele melhorou nisso aqui. Tô bem reladinho assim, ó, ele tá com 2.000 rotações. Se eu pisar um pouquinho, ele vai. O carro ele não é tão solto assim, mas é óbvio, melhorou muito para esse tipo de situação. Apesar de não ser um morro tão íngreme, tão inclinado assim, mas melhorou demais e ele consegue manter um giro baixinho. Em relação à arrancada desse carro, ela é boa, claro, é um carro pesado. Mas só para ter uma ideia, eles declaram 0 a 100 desse carro de 8.8 segundos, eu não medi. No motor 1.8 ele era de 11.1 segundos. Então já dá para ver que pelo menos no que eles declararam aí teve uma melhora. Então, mas é claro, é um motor turbo, o torque vem cedo, então a arrancada dele sim agrada. Em relação à suspensão do Renegade, ela segue sendo independente nas 4 rodas e o carro ele é confortável sim. Em relação à versão Sport que a gente já avaliou aqui no canal, eu confesso que eu achei lá os bancos bem duros. Como eu falei no outro vídeo, eu não sei se o fato de lá ser tecido e aqui couro faz alguma diferença, mas aqui eu achei o carro mais confortável mesmo. Uma coisa que eu sempre falo em todo carro que eu ando é em relação ao sistema de freios, e aqui ele agrada sim. Eu achei que o carro freia bem, mesmo sendo um carro pesado. Lembrando, ele tem freio a disco nas 4 rodas. Em relação à segurança, o Jeep Renegade ele é bem legal sim. Ele conta com 6 airbags, ainda tem o sistema de permanência em faixa, o alerta de colisão frontal. Se você nunca ouviu falar desses dois, funciona assim. O alerta de colisão frontal, quando o carro percebe que você está indo muito rápido em direção ao carro da frente e que você vai bater, ele emite um alerta. E aí, se você não frear, ele mesmo freia o carro sozinho. Já o sistema de permanência em faixa, ele te ajuda a manter a faixa. Então, se ele perceber que você está trocando de faixa sem dar a seta, ele dá uma corrigida e emite um alerta também. Ali no painel ele muda de cor para poder te indicar. E aí, se você não tiver com a mão no volante, ele ainda emite um alerta para poder te avisar a colocar a mão no volante. Eu não vou tentar testar esse sistema aqui. No Corolla a gente tentou. Agora ali, por exemplo, ele tá lendo a faixa. Ele tá verdinho, mas eu tenho certeza que se eu for testar, a faixa vai sumir. Porque aqui na cidade é muito ruim. Isso eu acho que funciona muito bem em algumas rodovias, porque normalmente essas rodovias têm as faixas melhores do que na cidade. Aqui na minha, por exemplo, é muito ruim. Lá atrás estava mostrando, ó, como eu falei, já sumiu a faixa, porque ela tá bem clarinha. E um outro sistema de segurança que esse carro tem, eu não falei no outro vídeo, é o sistema de detecção de fadiga. Muito útil isso. O Renegade sempre foi muito criticado por conta do seu desempenho. E de fato, com o motor 1.8 é torque, ele sofria muito. É um carro pesado e esse motor é torque, apesar de além de não ter muita potência, o torque vinha bastante tarde. Então isso fazia com que o carro andasse pouco e bebesse muito. Só que com tudo isso, ele sempre vendeu bem, já chegou a liderar o segmento, está entre os 10 mais vendidos entre todos os segmentos. Mas aí olha como é que são as coisas. A Jeep foi lá e resolveu a maior reclamação de todo mundo, que era o motor. Colocou um motor 1.3 turbo que anda muito mais. O carro ganhou mais de 40 cavalos de potência, mais de 8 kg de torque. E por incrível que pareça, ele está vendendo menos. Ou pelo menos está dando a sensação de estar vendendo menos. Mas é claro, o carro também ficou bem mais caro. Eu já vou aproveitar e já vou até te contar quanto custa esse aqui. Hoje esse carro anunciado no site da Jeep, levando em consideração a minha localização e sem colocar nada nele, R$ 150.990. É muita grana.
Então assim, eu acredito que essa questão das vendas tem relação com o preço também. Mas aí se a gente for parar para olhar, o líder de todos os SUVs é o Compass. Não é o mesmo segmento desse aqui, mas ele é mais caro também. É mais carro, tem muito mais coisa, mas também é mais caro. Mas o que eu quero dizer é, o carro melhorou, tem um excelente, segue com um excelente acabamento, tem um painel digital que mesmo que eu não acho que é melhor do que o da Volks, mas é bem legal. E ainda assim o carro tá vendendo menos, vai entender, né? Mas me conta aqui, meu chegado, você acha que o Renegade ele não tá vendendo tanto assim porque ele ficou meio queimado por conta da geração antiga, ou porque hoje tem simplesmente modelos melhores de SUVs compactos? Vamos trocar essa ideia aqui, porque vou te falar, viu? Claro, quem sou eu para mudar a opinião de alguém? Mas se for pro preconceito do passado, isso aqui é o outro carro. Bom, meu chegado, a gente vai começar a dar uma andada com o Renegade aqui agora. Vou ligar o modo esporte aqui, o painel já ficou vermelho, já senti ele até dando uma puxada. Vamos ver se a gente vai conseguir andar. Nossa senhora, tava 60 km por hora aqui, eu dei uma chamada no pé, o carro, Jesus. Vamos tentar aqui, infelizmente eu vou ter que ficar balançando a cabeça, aí ele me puxando para dentro porque eu não dei a seta. Agora ele funciona, né? Bem interessante isso aqui, mas vamos lá, ó, o Fox já abriu pra gente. A gente já tá a 110 km por hora, galera. É um negócio assim, é absurdo. Perto do que o Renegade andava, esse motor aqui, o que é isso? O carro não andava bem, de fato, não andava. Eu gosto do Renegade, mesmo no 1.8 Flex, mas ele não andava bem. Esse aqui, com esse motor turbo, com 185 cavalos, é um negócio assim, é brincadeira um trem desse. Tô fazendo a curva aqui, ó, a 110 km por hora. Eu acho que ele tem uma boa estabilidade, apesar do tempo desse carro ser bem alto. Mas ó, vamos aproveitar a reta aqui, ó. Ah lá, eu vou ter que até tirar o pé, porque eu já tô a 125, 130 km por hora. É um negócio assim, é muito legal. Quem falar mal desse carro agora, porque é SUV de shopping e tal, gente, isso aqui é um carro urbano. É carro para viajar com 4 pessoas, mas não com muita bagagem, porque o porta-malas é pequeno, lógico. É carro sim para rodar no dia a dia. É carro para isso, não é carro para terra, essas coisas assim. O carro nem é tão alto assim. Mas quem falar mal disso aqui agora, eu não sei o que tá querendo. Beleza, não é um carro barato, mas também os concorrentes aí não vão ser 50 mil reais mais barato, vai ser 10, 15 mil. E ele tem um desempenho assim que é de fato impressionante. 185 cavalos, 27,5 kg de torque. Se a gente for parar para pensar, eu não tô falando que um motor é melhor do que o outro, tá? Não é isso. Mas se a gente for parar para pensar, o motor TSI que equipa o Nivus, o 1.0 turbo, ele não tem isso tudo. E se eu não estou enganado, o 1.4 turbo também não tem. Claro, TSI é excelente, não é isso que eu tô falando. Mas é porque a galera zoava muito o Renegade, porque ele não andava tanto. Tinha até Cross, que sempre andou muito bem, principalmente se for a versão 1.4. Veio o Nivus, vieram outros carros aí com bons desempenhos, como o Kicks, por exemplo, mesmo sendo um motor aspirado. E aí o que a Jeep Fiat fez, né? Olha o alerta de colisão funcionando, porque o carro da frente freou. Olha o escândalo que ele arruma. Mas voltando, o que a Jeep, a Fiat fez? Foi lá, criou um motor 1.3 turbo, que era o que eu acho, que eu defendo, que eu acho que toda montadora tinha que fazer. E foi lá e colocou potência no motor. Vocês querem que o carro ande? Toma aí, 185 cavalos. Simplesmente assim, muito divertido. Nesse período aqui deu pra gente ver alguns sistemas do carro funcionando, que eu acho que é outra coisa que atrai muito na hora de comprar. E em relação ao desempenho, o carro é sim gostoso de guiar. Anda muito bem, acelera muito bem. Eu ainda vou tentar dar mais uma aceleradinha com ele aqui, porque acabou a gente pegando um trânsito. Mas por hora, o que eu posso falar é isso, meu chegado. Que carrinho divertido. O que não tinha antes no Renegade, agora tem. Sobre a direção desse carro, como eu falei no outro vídeo, ela é elétrica. É uma direção assim muito gostosa, é uma manteiga para fazer manobra. E eu gostei muito da forma como ela se comporta em velocidades maiores. Dá pra gente ver, ó, aqui o start-stop. Eu tô deixando o start-stop ligado pra gente tentar um consumo melhor, tá? Eu já falei outras vezes que eu não gosto desse tipo de sistema, mas é só em relação ao consumo. Mas voltando, ó, a direção é muito leve, muito gostosa mesmo de usar. E aí agora eu queria trocar uma ideia sobre o motor desse carro, 1.3 turbo ou T270, como a Jeep, Fiat nomeia os carros que utilizam esse motor. Esse motor é equipado com injeção direta de combustível.
Isso consegue extrair o máximo de potência com o mínimo de consumo em teoria. Só que esse tipo de sistema tem que ter muito cuidado, porque odeia combustível ruim. Então já é o primeiro ponto de atenção aqui nesse carro. Outra coisa que eu tenho visto o pessoal reclamando é que o carro não ficou mais econômico. Se a gente for analisar os números declarados, antes com o motor 1.8 eles falavam em 6.9 no etanol e 10 na gasolina, e agora eles falam com esse motor 1.3 turbo em 7.7 no etanol e 11 na gasolina. Isso em ciclo urbano, tá? Se a gente for olhar, nem é uma diferença tão grande assim. E nem são números tão impressionantes. Eu confesso que eu queria ver esse carro com gasolina na cidade fazer 11. Sei não, viu? Mas fato é que esse é um carro muito pesado. 1.476 quilos não é pouca coisa. E esse motor com 185 cavalos, 27,5 kg de torque, ele gera assim muito desempenho. Só que claro, vai ter um preço disso tudo. E aí vai ter gente que vai falar: ah, mas o concorrente é mais econômico. Mas aí eu te pergunto, anda mais? Eu vou fazer uma comparação aqui bem simples, bem porca mesmo. Vamos pensar aí no Nivus 1.0 TSI. Motor tecnológico, carro muito legal, anda muito bem, só que ele tem 20 kg de torque. Aqui são 27,5, ou seja, 7,5 kg. Então talvez o preço que a gente vai ter que pagar por esse desempenho a mais seja o consumo. Um outro ponto sobre esse motor é que ele vem apresentando problemas. Já teve recall por causa de risco de incêndio e está tendo muito relato do pessoal falando que ele está abaixando o óleo. Esse é um risco de comprar esse tipo de coisa em lançamento. Com o tempo eles vão ajustando isso e o motor vai ficando mais confiável. Só que claro, de início assim já assusta um pouco. A gente sabe que a maioria das pessoas que compram um carro zero não fica ali monitorando líquido de arrefecimento, nível de óleo, essas coisas. Ela simplesmente pega e faz a revisão no tempo determinado lá. Só que aí, pensa comigo, se pagar 150 mil reais num carro e sabe-se lá o que pode acontecer com esse óleo baixando, bem tenso isso, hein? E o mais complicado nisso tudo é, será que esse motor vai ser durável? Isso aí só o tempo vai dizer. Mas uma coisa eu posso te falar, viu? Andando nesse aqui, que ainda tá novinho, é muito legal. Me conta aqui, meu chegado, tá gostando desse vídeo, da gente andando no carro e trocando uma ideia sobre ele? Se tiver, aproveita e deixa o like, me ajuda muito a saber o que você tá achando do conteúdo. E além disso, faz com que o YouTube envie o vídeo para mais pessoas. E um outro ponto da gente ficar pedindo esse like é que hoje o YouTube entende que se você não interage com o vídeo, você não quer receber mais esse tipo de conteúdo. E aí ele para de te enviar. Então dá essa moral aí e faz agora, senão no final você acaba esquecendo. Bom, meu chegado, você vai perceber aí que a imagem ficou diferente, o som ficou diferente, mas a tecnologia é complicada. Para poder gravar esses vídeos aqui rodando, eu utilizo uma GoPro na cabeça e ando praticamente com 2, 3 baterias. Só que todas descarregaram e eu preciso terminar o vídeo. Então a forma que eu encontrei vai ser terminar com o iPhone. Então eu espero que você compreenda aí. Acho que a qualidade vai se manter boa, pelo menos a imagem. Vamos ver como é que o som vai ficar. Voltando ao carro, eu estava falando se o motor desse carro tem dado muito susto na galera, pelo menos aqui eles têm utilizado uma coisa que sempre funcionou bem e segue funcionando, que é o câmbio. Esse carro utiliza um câmbio izinho de 6 velocidades. É um câmbio que eu gosto bastante de como ele se comporta, de como ele funciona. E eu acho que ele deixa o carro até mais divertido. Claro, o Renegade não é um carro feito para acelerar, esse tipo de coisa, mas ele traz uma certa diversão. E inclusive, toda vez que eu ando num carro CVT, eu falo que pelo menos deveria ter um izinho. Existem outros câmbios melhores, óbvio, melhores no sentido assim, de dinâmica para carro e não de robustez e tudo isso, como por exemplo os câmbios de dupla embreagem, alguns aí que são muito bons. Mas falando de um câmbio tradicional, automático, com conversor de torque, o izinho me agrada muito. Eu acho que ele dá sim prazer de dirigir para o carro, e aí não tem histórico de problema, desse tipo de coisa, não vai quebrar, não vai te levar um rim embora. Então pelo menos aqui eles mantiveram isso, e essa é uma coisa que eu gosto muito desse carro. Bom, meu chegado, estamos terminando o teste de uso do Jeep Renegade Longitude aqui, com motor 1.3. O consumo que ele está marcando no computador de bordo aqui, 9,1 km por litro. Como a gente zerou, nós andamos 31 km, não pegamos tanto trânsito assim, mas usamos o modo esporte, dentro pé fundo, fiquei acelerando aí igual doido pelo fato de ser turbo.
Esse carro, lembrando, 2 pessoas a bordo, ar-condicionado 100% do tempo ligado e ele está abastecido com etanol. Esse consumo, assim, como foi um percurso praticamente misto, eu achei o consumo bom. Mas rodando em trânsito pesado, eu acho que ele vai ficar bem próximo do que é declarado. O que para o peso do carro também não acho que seja ruim, não. E este foi o teste de uso do Jeep Renegade Longitude modelo 2023, equipado com motor 1.3 turbo. Esse carro que recebeu, além da mudança de motor, mudanças estéticas, para deixar ele mais atualizado. Bom, a primeira coisa que eu vou te falar dele é que segue sendo um carro urbano, pelo menos nessas versões com a tração 4x2. Então, se você esperava eu chegar aqui e te falar que ficou um carro mais aventureiro, mais voltado para o off-road, desculpa, mas não é. Mas só entre nós aqui, hein? Já reparou o perfil do pessoal que compra esses SUVs compactos? Criaram essa zoação em cima do Renegade não ser off-road, de ser off-road de shopping, mas não sei se o pessoal que compra de fato tem esse perfil não, viu? Mas de toda forma, caso você queira um Jeep Renegade voltado para off-road, tem a versão Trailhawk, que recebe esse título por conta de vários testes que o carro tem que passar, e esse sim serve para isso. Mas claro, vai ter que pagar o preço dele, algo em torno de R$174 mil. Mas voltando para essa versão aqui, sim, tem as coisas que faltaram. Algumas perfumarias, como o detector de ponto cego ou o piloto automático adaptativo, por exemplo. Eu acho engraçado que direto eu recebo críticas quando eu reclamo de alguma coisa que faltou no carro. Mas meu chegado, eu não sei você, mas eu, para ganhar R$150 mil, eu tenho que trabalhar demais da conta. Então eu acho que nada mais justo que o carro tenha o maior número de itens possíveis. E além disso, isso é uma avaliação, tem um pouco de crítica e opinião pessoal nisso, porque senão, vamos combinar, né? Era mais fácil ler a ficha técnica do carro. Mas enfim, em relação ao carro, a versão 1.8 Flex já me agradava. Claro, entendendo que o carro não ia andar nada. Então essa aqui, com esse motor 1.3 turbo, que tem um excelente desempenho e segue tendo um bom acabamento e é muito gostoso de dirigir, me agrada ainda mais. Não tem como negar, é um carro bonito, que a gente fica dentro dele também sem muito esforço, sem cansar. Então vale a pena sim, claro, se a gente esquecer o valor. Então assim, meu único ponto com esse carro é que ele precisa resolver logo os seus probleminhas de motor, que aí isso sim eu já acho bem grave. Resolvendo tudo isso, segue sendo uma excelente opção e tem tudo para continuar vendendo muito. Eu vou ficando por aqui, meu chegado, mas me conta, gostou desse vídeo? Então compartilha lá naquele grupo de WhatsApp que vocês estão sempre falando de carros e para aquele seu amigo que sempre pergunta se tal carro é bom ou se tal carro não é. Eu aguardo você para o próximo vídeo aqui no canal, lembrando que toda semana tem vídeo novo, sempre às 18 horas. Até!